Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Se você percebeu já ou não, nós trabalhamos um pouco de Atos 3. Começamos domingo passado, Atos 4. E hoje nós vamos caminhar para encerrar essa análise em Atos capítulo 4, a partir do verso 23. E eu quero primeiro fazer a leitura de Atos 23 até o verso 31. E depois nós vamos meditar um pouco, nós vamos meditar hoje nessa oração, a oração dos primeiros cristãos. Atos capítulo 4, verso 23. Você está lá, amém? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, ou do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se você puder, fecha teus olhos, nós vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua palavra, Pai, nos ajuda nesse momento, Pai, como já pedimos, Deus, hoje, nos esvaziarmos de nós mesmos, Pai. Que talvez as preocupações que trouxemos, as chateações, ou as alegrias, as preocupações, enfim, Pai, aquilo que talvez tenha permeado a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos nesse momento, Pai, de fato, Deus, lançar fora para que a gente tenha uma mente limpa, um coração aberto, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Deus. Que a tua palavra, Deus, produza a transformação em nós, a semelhança de Cristo, Pai. A mim, Deus, de forma especial, me ajuda, Pai, a comunicar com fidelidade e, acima de tudo, Pai, me dá, Senhor, condições físicas, Pai, de ministrar essa palavra também, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém, Deus. Aleluia. Os nossos filhos, ou as crianças de forma geral, né, irmão Jefferson? E à medida que elas vão crescendo, e isso se torna também algo nosso, intrínseco a nós, nós sempre temos a pergunta do porquê, né? Por que isso? Hoje Paulinho chegou, e aí compramos uns bambolês e uns macarrões de piscina, que vai ter aqui alguma atividade no departamento infantil que vai, obrigado Fê, que vai precisar. E aí pediu a ajuda do Felipe e do Gabriel. E a primeira pergunta é: o que a gente vai fazer com isso, né? Por que isso aqui está aqui hoje? A gente vai brincar? O que a gente vai fazer? E às vezes na nossa caminhada, especialmente com os nossos filhos, a gente às vezes não pode dar todas as explicações, Vanessa, ou porque a gente não tem, ou porque às vezes eles não estão preparados para aquilo. A gente vai dizer: olha, só confia, não é o momento, o porquê agora não interessa. E muitas vezes a gente vai ter que usar da seguinte frase: você confia no papai? Então, segue. E aí o filho vai sem saber talvez o porquê, mas vai então debaixo de uma confiança. O nosso tempo de louvor foi todo a respeito, ou basicamente falando sobre essa grandeza e soberania de Deus. E aí nós chegamos no tempo de oferta e nós também oramos a respeito da soberania de Deus. E quando eu olho, e nas minhas primeiras leituras do texto bíblico, quando eu olhava esse texto, eu dizia: então vamos pedir essa ousadia, essa coragem, vai ser sobre isso.
E quando a gente começa a olhar o conteúdo, Diego, dessa oração, da oração desses primeiros irmãos, não era sobre, uau, me dá coragem, vamos fazer, vamos conquistar a terra, vamos pregar por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tinha sim uma necessidade de dizer, a oposição não vai nos segurar, Fabrício. Mas essa oração, ela é praticamente a parte final, ou esse pedido é praticamente a parte final dessa oração. Essa oração, ela começa muito mais de um lugar que eu quero trabalhar com vocês hoje, porque se a gente compreender isso, eu acredito que a gente vai sair daqui muito mais convicto de quem Deus é e de como nós devemos nos portar nesse mundo tão caótico. Porque o cerne da oração da igreja primitiva era, o conhecimento da pessoa de Deus. Quando a gente olha o conteúdo dessa oração, a gente vai entender que eles tinham, dentro da sua experiência, afinal, do que eles viram e ouviram, eles não podiam deixar de falar. Essa era a afirmação da igreja primitiva, eles eram testemunhas. E eles carregavam essa mensagem dizendo, não, nós conhecemos a Deus, ainda que eles não tivessem o Novo Testamento como nós temos, ou a Bíblia com essa facilidade que nós temos de hoje, eles tinham experiência com Deus, eles tinham a habitação do Espírito Santo, eles tinham sim o Antigo Testamento a partir da literatura judaica. E isso, então, conhecer a Deus os movia para uma compreensão de um lugar de, talvez eu não tenha todos os porquês, mas eu posso me mover confiando, porque eu sei quem Deus é. Verso 24. Ó soberano, é quase que um declarar, Guilherme, da pessoa de Deus. Eles começam com as suas palavras, a sua maneira, inspirados pelo Espírito, a declarar quem Deus é. Tu fizestes os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Nós já temos aqui uma clara compreensão da igreja primitiva a respeito de Deus Pai, Deus Espírito Santo, nesses dois versos. Depois no verso 27, ou ainda no 26, se você quiser, vai dizer, os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido de Deus no Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento? O próprio Cristo, a pessoa do Cristo, Jesus Cristo. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos se reuniram contra os gentios, ou com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo, Jesus. Aqui em 3, 4 versos, Diego, a gente tem uma breve exposição, mas uma grande demonstração desse Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque a grande pergunta para nós, meus irmãos, não é, você conhece a Deus? É que Deus você conhece. Fabrício pode nos dizer, talvez, de algumas das suas experiências, indo para países, especialmente do outro lado, no Oriente, onde você tem uma pluralidade de deuses. Mauro, talvez, chegando na Índia, vai se deparar dizendo, nossa, se a gente falar Deus aqui, não significa a mesma coisa. Se o Mauro chegar para o indiano, hindu especialmente, e falar, você conhece a Deus? Ele, claro. Quais? Eu vou te apresentar alguns. A pergunta do Mauro não vai ser, desculpa te usar como exemplo, Mauro, mas a pergunta não vai ser qual Deus você conhece, é se você conhece o Deus da Bíblia. Porque para um cristão vai ser uma abordagem, para um judeu vai ser uma outra abordagem, para um muçulmano vai ser outra abordagem, para um hindu vai ser uma outra abordagem. E o meu clamor, a minha pergunta para nós não é você conhece a Deus, é você conhece o Deus revelado nas Escrituras. Porque se eu perguntar simplesmente você conhece a Deus, talvez você... Fê, obrigado. Obrigado, Fê. Se eu perguntar só, você conhece a Deus, a gente vai sair aqui com algumas definições de Deus. Ainda que seja o Deus da Bíblia, alguns de nós podemos julgar isso a partir das nossas próprias experiências. Deus para mim é Pai, Deus para mim é Senhor, Deus para mim é juiz.
E o meu clamor para nós como igreja, e se a gente quiser se mover como igreja nesse lugar de oração, mas também nesse lugar de chegar a um ponto de dizer, Senhor, usa-me. Que Senhor nós estamos nos rendendo. E os primeiros cristãos, a igreja primitiva, os nossos irmãos, eles mostravam essa maturidade, não a partir de um grande desenvolvimento teológico, mas a partir de dizer assim, nós conhecemos o Deus que fez os céus, nós sabemos que Ele falou através do seu Espírito, e nós sabemos que o ungido de Deus, ele faz uma referência a Salmo 2, prometido, foi aquele que Pôncio Pilatos e Herodes tentaram matar, conspiraram contra ele, ele é Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós cremos, Deus Pai, nós cantamos esse mistério de talvez tentar até cantar ou declarar a Trindade. Como explicar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E talvez você não vai ter todos os comos ou os porquês, mas você pode confiar, porque a Bíblia revela Deus Pai, a Bíblia revela Deus Filho, a Bíblia revela Deus Espírito Santo. Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele chega a um lugar de discussão filosófica, jurídica. Casos eram levados para aquele lugar, ideias, novos pensamentos eram levados para esse lugar, a partir do capítulo 17, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e até encontrei um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. E aí ele começa uma explicação teológica, digamos assim, a respeito de quem é esse Deus, porque eles tinham tanto medo, Jesus, de ter algum Deus que estava faltando, que eles não deram nomes a todos eles, que ele fala assim, se a gente esqueceu de algum, que ele não fique chateado conosco. Então, ao Deus desconhecido, nós estamos aqui adorando. E aí, Paulo aproveita dessa religiosidade exacerbada dos atenienses para dizer, espera lá, na verdade, o que vocês estão desconhecendo é, na verdade, o único que vocês deveriam conhecer. Esse é o Deus. E conhecer no âmbito bíblico, a gente já falou isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias, o conhecer no âmbito bíblico não tem a ver com quantas folhas eu li das Escrituras, tem a ver com como está a minha experiência com o Senhor. Por isso que a gente volta para o lugar do testemunho. Aquilo que nós vimos e ouvimos, vocês serão minhas testemunhas. Não é sobre quão organizado eu consigo explicar dentro da teologia. É quão profundo é a vida de Deus na minha vida. É quem é Deus Pai impactando o meu dia a dia. É quem Deus Espírito Santo é impactando o meu dia a dia. É quem Cristo é impactando o meu dia a dia. Para que nós possamos também anunciar. Mas como igreja nós somos tão graciosos, nós também queremos te ajudar a entender isso. Então, já dando um aviso, a partir de agosto, nós vamos trabalhar com a Impact School um semestre todinho, e com as crianças nós vamos trabalhar um ano todinho de teologia sistemática. Então, seus filhos vão aprender sobre a Escritura, vão aprender sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, vão aprender sobre soberania divina, vão aprender sobre a origem do pecado, enfim, todos esses temas dentro da teologia sistemática. E nós também, uma das classes, a gente vai abordar isso também. Por que eu falo isso? Para que você possa vir participar. E para que você se instrumentalize e a partir desse conhecimento viva experiências reais com o Senhor. Porque eu volto para a ilustração do começo da minha pregação. Como é que você vai encerrar os seus porquês com Deus? Não é quando Ele te der todas as respostas, porque Deus muitas vezes não nos responde com todas as respostas que queríamos. Ou todo mundo já recebeu todas as respostas que queria de Deus?
Não. Só que nós só teremos a capacidade de ouvir dele dizendo, eu não tenho todas, aliás, eu poderia te dar todas as respostas, mas eu não vou te dar, simplesmente confia em mim e segue-me. Para chegar nesse lugar de confiança é preciso conhecimento. Ou se parar alguém estranho aqui e falar, entra no carro, eu vou te deixar na tua casa. Você nunca viu, nunca conheceu, você vai botar você dentro, sua família, seus filhos. Ou vamos pensar melhor, só os seus filhos. Alguém para aqui e fala assim, Mauro, fica tranquilo, hoje vai almoçar com a Vanessa, melhor que PJ Night, vai lá, entendeu? Se não der para voltar hoje, volta amanhã, eu cuido dos seus filhos. Alguém que o Mauro nunca viu, você vai deixar, Mauro? Não, ele vai clamar, pastor, faz um PJ Night, pelo amor de Deus. Oi, Pri, tudo bom? Bom te ver. Rick, Mari, turma de volta, Deva, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Jeanzinho já estava aqui sempre. Porque, irmãos, meu primeiro convite, então, para você é conheça a Deus. A oração da igreja primitiva, ela partia desse lugar de conhecimento da pessoa de Deus. Amém? Porque esse lugar de conhecimento vai nos levar a um lugar de confiança. E esse lugar de confiança nos permite descansar na soberania de Deus. Porque o que talvez alguns não perceberam ou perceberam e acharam que eu esqueci, é que o texto que nós lemos da oração começa com o soberano. Porque conhecer a esse Deus, obrigatoriamente, Bruno, vai nos levar ao lugar de, Senhor, o Senhor é soberano, sobre todo o nome é o teu, nós cantamos isso. Conhecer a Deus não vai tornar o nosso coração ansioso, pelo contrário, era para tornar o nosso coração cada vez mais calmo e tranquilo. Por que a gente não fica? Porque a gente quer todas as respostas. Paciência, a gente faz isso desde criança. Desde novinho faz isso. Verso 24, ó soberano. Verso 28, quem está comigo, amém? Verso 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Esse verso 28 é maravilhoso. O que ele está dizendo é quando aquela reunião aconteceu, quando os poderosos da época se reuniram para dizer assim, agora nós vamos acabar com esse homem chamado Jesus Cristo. O Senhor, Nathalie, estava, desculpa usar essa expressão, tá, irmãos? Estava quase que assim com aquela carta do Uno, quando alguém pensa que vai terminar e você tem vários mais 4. A pessoa cantou Uno, aí você diz assim, não sabe de nada, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Quando o Império Romano pensou que tinha acabado com Cristo, o que a Bíblia está dizendo, que os irmãos estão orando, é que se você esquecer no Novo Testamento, chuta o nome de Paulo, tem 50% de chance de você acertar o que ele disse. O que a igreja primitiva está dizendo é que, ora, quando Herodes, quando Pôncio Pilatos, eles se reuniram, na verdade eles achavam que estavam dominando a situação, Fernando, dizendo, agora é o nosso decreto que vale. O Senhor sentava nos altos céus e dizia, na verdade eles estão cumprindo a minha vontade, é o meu querer que está prevalecendo, eu nunca perdi o controle da história. Nós servimos a um Deus que não está desesperado no seu trono. O mundo não é uma carreta desenfreada caminhando ladeira abaixo. O Senhor está no controle. Ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não tenhamos todas as respostas, ainda que nos faltem alguns porquês, ainda que sejamos resistentes em dar passos porque não tivemos a vontade dEle plenamente revelada a nós, nós podemos descansar na soberania do Senhor, porque conhecemos a Deus, e conhecendo a Deus, e descansando na soberania dEle, sabemos quem reina no final de toda essa história. Isso vai moldar as nossas orações, amém, irmãos? Conhecer a Deus. E eu não estou falando aqui de como você tem que orar, comece por esse lugar, vá para esse lugar. Estou falando que o conteúdo da nossa oração, ao olharmos a igreja primitiva, e as orações moldam a nossa vida, compreenda isso. Então, quando a gente está falando de oração, a gente está falando daquilo que molda a nossa forma de caminhar.
Não é que a gente vai orar bonitinho aqui, fechou, vai sair, vai viver tudo diferente. Não. A nossa oração, a nossa confissão diante do Senhor, no nosso relacionamento com Ele em oração, molda a nossa forma de caminhada. E conhecer a Deus nos leva a esse lugar de soberania. Jó 42, verso 2, vai dizer: Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais que muitos pardais. E eu poderia ler uma longa lista de versos bíblicos para falar sobre a soberania de Deus. Porque a Bíblia está mergulhada diante da soberania do Senhor. Ele é que decretou o começo, Ele que governa toda a história e Ele que já decretou o final. Toda a Bíblia é um brado sobre a soberania de Deus. Meu convite então para nós, através desse conhecer a Deus e buscar descansar na sua soberania, é que se nós quisermos, irmão Jefferson, entender um pouco do que está acontecendo nessa linha horizontal das nossas relações ou da vida, ou seja, o que está acontecendo no piso da vida, no chão dessa terra, nós temos que começar a entender mais sobre a nossa linha vertical. Nós encontraremos mais paz no nosso olhar horizontal, à medida que nós alinhamos a medida do Senhor, o nosso olhar vertical. Quanto mais nós compreendemos a sua pessoa, eu não estou falando para você andar assim, meu irmão, eu estou falando para você compreender a pessoa de Deus, e quanto mais compreendemos a pessoa de Deus, mais teremos paz, certeza, segurança, não é menos problema, eu não estou falando isso, você está comigo? Não estou falando menos problema, eu estou falando mais segurança em meio aos problemas. Um dos comentaristas, quando eu lia, ele diz o seguinte: nosso Deus não derruba as tempestades, uma tradução livre minha, tá? Ele não derruba as tempestades que se levantam contra ele. Ele muitas vezes monta sobre elas. Ele usa ride over them. Ou ele trabalha através delas. Então a soberania de Deus não descansa num lugar da ausência de tempestade. A soberania de Deus descansa num lugar que a tempestade não abala o trono do Senhor. Quando nós olhamos esse texto, se você tiver com sua Bíblia, lá a menção no verso 25 é de Salmos 2. Porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor. Agora vai em Salmo 2, se você puder. Salmo 2, você está lá, amém? Lemos agora o verso 1 e 2. Vamos no verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Não é futuro. Não é que ele está tentando ver como ele vai estabelecer. Ele diz: o decreto já está dado. Proclamei o meu decreto, ou proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Verso 11: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a ira do Senhor. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Isso é sobre a soberania de Deus. Confie no Senhor, confie na soberania de Deus. Tem um livro que eu estou lendo, justamente que a gente vai ou deve usar como base para a Impact School, e ele basicamente traz 12 doutrinas que todo cristão deve ter em mente, se sustentar e se agarrar. E no capítulo que ele está falando da soberania de Deus, ele traz esse menino falar alto igual o Pai, Jesus amado.
No capítulo que ele está falando da soberania de Deus, Elga, ele vai dizer que a forma como ele explica é como se fossem dois círculos. Um círculo interno menor e um círculo externo maior. Esse círculo menor interno é o círculo da nossa responsabilidade. O círculo maior, Fabrício, é o círculo das preocupações, concerns, como ele fala. A questão é que existem coisas, Josi, nesse ciclo de responsabilidade, que é o que nós de fato temos obrigações, controle, responsabilidades com isso. O ciclo das preocupações, muitas vezes nós temos ele conosco, porque na verdade compete ao Senhor, mas nós trazemos as preocupações que nós não temos o controle para esse lugar. E ele dá um exemplo interessantíssimo. Ele diz o seguinte: muitos dos pais, Luiz, a preocupação maior passa a ser, meu Deus, meu filho vai aceitar Jesus ou não, ele crê em Cristo ou não, ou seja, esse lugar de preocupação, se nós pudéssemos, entendam bem com maturidade que eu estou falando, como se nós pudéssemos depositar fé nos nossos filhos e quase que levá-los a esse lugar assim, você vai ser crente em nome de Jesus. Quando o que está dentro da nossa responsabilidade é o que? É testemunhar, é pregar, é evangelizar, é criar de acordo com a palavra de Deus. E a fé no coração deles é fruto, e é um relacionamento deles com o próprio Pai. Muitas vezes nós trazemos esse lugar de preocupação e esquecemos de fazer aquilo que compete a nós. E nós estamos mais preocupados com o fruto do que com a raiz. E a nós compete investir na vida deles, evangelizar, pregar, trazer a igreja, enfim, investir da melhor forma. Mas a conversão é ato exclusivo entre eles e o Senhor. Faz sentido? Então, pensando na soberania de Deus, muitas vezes nós estamos desesperados, trazendo para aquilo que o Senhor não nos pediu para fazer, como se nossa obrigação fosse. Ou trazendo preocupações de coisas que nós não temos o controle. E o problema disso não é só uma vida ansiosa. O problema disso é que a gente esquece de cumprir o nosso propósito. A gente deixa de fazer o círculo da nossa responsabilidade. De viver o nosso chamado, de viver como marido, de viver como homem, de viver como mulher de Deus. E a gente começa a ver mais para apagar os incêndios do que, de fato, o nosso propósito chamado. Faz sentido? Quando eu olho para a oração na igreja primitiva, verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Olha esse lugar de oração, esse pedido de ousadia. Ele é fruto depois de um lugar que primeiro começou no conhecimento ao Senhor e que descansou na certeza da soberania divina. E eu não estou dizendo que é fácil a gente entender soberania, tá, gente? Deixa eu fazer até um parênteses que eu tinha anotado aqui. Como conceber dentro dos nossos porquês esse desastre que aconteceu no sul do Texas? Como explicar de forma lógica para alguém? Como dar um porquê para isso? Como meninas que estavam no acampamento cristão não voltaram para casa. E em nome de Jesus foram para a casa do Pai. Como? Só se nós descansarmos, Senhor, nós não entendemos todos os porquê, mas nós sabemos quem o Senhor é. E nós sabemos que nessa terra é temporário mesmo. O Senhor já decretou o final dessa história. E é para lá que os nossos olhos estão postos. É nesse lugar, na eternidade contigo. Porque nessa luta dessa vida, nas doenças, nas perdas, nas portas fechadas, nos desempregos, nas lutas do dia a dia, só descansaremos se de fato pudermos falar: Deus, eu não compreendo. Talvez um dia eu vá conseguir.
mas eu sei quem o Senhor é. Porque esse lugar de descanso na soberania, olhando para essa leitura que eu acabei de fazer, a partir do verso 29, das duas uma, meus irmãos. Ou ele vai nos empurrar para o cumprimento do nosso propósito, ou ele vai nos tirar de vez desse lugar. Quem já conhece alguém que parou no meio do caminho na sua caminhada espiritual, porque ficou chateado com o Senhor, sem aceitar a soberania de Deus? Desafio, eu não estou dizendo que é fácil. Como falar de vários assuntos, e cada um de nós talvez tenha exemplos pessoais de coisas que ainda não fizeram sentido na sua cabeça. E deixa eu te falar, pode ser que você morra sem fazer sentido. Só não perca a sua fé no Senhor. Porque essa terra vai passar, mas se você está nele, a segunda morte não te alcançará. Você tem a eternidade para desfrutar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria falar disso porque, para não ficar só no teórico ou tão distante, quando eu preparava essa mensagem, fiquei como olhar para essa situação no Texas e conseguir endereçar esse assunto de forma lógica. Só conhecendo a Deus, dizendo, Senhor, é a tua soberania. É Romanos 8, 28, né? Em todas as coisas, Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Ou seja, são coisas na nossa vida que não estavam no nosso plano. No começo dessa semana eu falava com um irmão, atravessando uma situação não planejada, bem desafiadora, e eu expunha esse texto de Romanos 8, 28 para ele. Eu falava, olha, quando eu estudava na DBU, uma vez eu tive uma aula com um professor, e no livro desse professor ele trazia uma explicação muito interessante sobre Romanos 8, 28. Se eu já falei aqui, os irmãos me perdoem. Cabeça de pastor é esquecida, Mário. Vou ter que começar a olhar meus sermões, Diego, no YouTube, para não dar a mesma ilustração. E ele falava o seguinte, um dia ele chegou numa sucata, como nós chamamos no Brasil. No Sudeste e Sul também chama sucata? Ah, bom, porque canjica lá não chama. Mugunzá não chama. Agora eu tenho que perguntar se tudo lá chama do mesmo jeito. Ferro velho? Tá bom. O ferro velho, meus irmãos. Na sucata. Sucata é o que tem dentro do ferro velho. Olha como gosta de complicar. Jesus amado, manda mais nordestino, Senhor. Tô brincando, meus irmãos. E aí, ele falava que ele chegava lá nesse ferro velho, onde tinha sucata. E aí, ele olhava para essa sucata e falava, como é que você ganha dinheiro nesse lugar aqui, Mauro? Já pensou, Mauro, você dono de um ferro velho? Ia sofrer. Então, esse cabelo ia andar cheio de graxa, Thalita, o tempo todo. E aí, foi o café, Fernando, tu me deu café. E aí, ele falava, como é que você tira dinheiro daqui? E ele olhou para esse professor, e aqui seria um junk, né, como eles chamam. E ele falava assim, você sabe que muitas vezes, pela especificidade, Bruninho, você que tem um Fusca e certamente já foi muito em ferro velho, porque meu pai tem também, irmãos, e vive em ferro velho. Ele dizia assim, pela especificidade da peça, muitas vezes você consegue tirar daquele carro um valor maior do que se o carro tivesse inteiro. Você consegue ganhar mais dinheiro naquele carro do que se você tivesse vendido ele intacto, sem ele ter sofrido um acidente. E aí, na hora que ele ouve isso, ele é levado a pensar em Romanos 8, verso 28, dizendo, Senhor, em todas as coisas coopera para o bem daqueles que o amam. Na nossa vida, o Senhor é aquele que, apesar das batidas, dos ferros velhos, das sucatas da nossa história, da nossa caminhada, do nosso dia a dia, Ele é aquele que consegue, pela sua soberania, extrair algo de maior valor para nós, do que se intacta a nossa vida estivesse. Meu convite é confiemos na soberania do Senhor. Porque, como eu falei, ou ela vai nos levar para um lugar de confiança e dizendo, Senhor, então eu vou contigo, usa-me. Ou então a gente vai dizer, Senhor, eu estou chateado porque eu achei que eu ia estar na concessionária e eu estou aqui nesse ferro velho.
E a gente vai parar e vai deixar de ser usado com o propósito que Ele tem para nós. Vou ler novamente, verso 29. Agora, Senhor, entendendo isso, considera as ameaças deles e capacita. O clamor deles não foi: Senhor, agora, meu Deus, está tudo desgovernado, mataram Jesus. Não, Ele está dizendo: ninguém tira o Senhor Jesus do trono. E as ameaças também não vão nos parar. Ele diz: considera as ameaças deles. As ameaças dele o Senhor resolve. Não é que a gente, vai lá e vinga eles por nós, ou então me dá força para acabar com eles. Não, o Senhor se vira com as ameaças dele. A gente quer cumprir, a gente quer capacidade. Capacita-nos. Capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio do teu santo servo Jesus Cristo. Meus irmãos, compreender mais de Deus, conhecer a Deus, descansar na soberania de Deus, leva-nos a um lugar de cumprimento pleno, de desejo de cumprir tão somente a nossa utilidade, ou seja, o nosso serviço ao Senhor. Entender quem Ele é impossível nós compreendermos a soberania de Deus e falar assim: eu quero servir esse Deus. Se olhar para a soberania divina, não nos levar a esse lugar de rendição plena ao Senhor, nós não entendemos soberania. Porque entender soberania leva-nos a não simplesmente encontrar paz aqui no dia a dia, mas saber que no final da história temos que ser achados nele, em santidade, através de Jesus Cristo, habitados pelo Espírito. E se entender soberania não nos leva para esse lugar de: Senhor, eu preciso de Ti, eu recebo Jesus Cristo hoje na minha vida, nós não entendemos soberania. Está claro isso para todo mundo? Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, eles estavam dizendo: olha, nós queremos ser usados, nós queremos coragem. Tudo que queremos, Senhor, é que a Tua palavra, a Tua mão, o Teu nome era sobre o Senhor, não era sobre eles. A capacidade vinha de Deus, o poder vinha de Deus, a palavra era de Deus, a cura vinha das mãos do Senhor, não era nada sobre eles. Então a pergunta que eu deixo para nós, saindo desse lugar de simplesmente descansar na soberania, mas de desejar ser usado por Ele, a pergunta é: você tem vivido o que Deus te criou para viver? Você tem sido quem Deus te criou para ser? Você tem feito o que Deus te criou para fazer? Porque esse lugar de soberania deve te dizer: Senhor, usa-me completamente para a glória do Teu nome. Quando eu olho para essa oração, é o tipo de oração que o Senhor responde. Não que eu estou dando uma fórmula para vocês, mas que oração que quem conhece ao Senhor, descansa na sua soberania e diz: usa-me como o Senhor quiser. Verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Meu irmão, minha pergunta de novo então, para a gente terminar, o Ministério Louvor pode vir. Não é quem é Deus, a pergunta é: você conhece o Deus da Bíblia Sagrada? Você conhece o Deus das Escrituras? Situações na tua vida te fizeram parar talvez e duvidar da soberania. Hoje declare: eu confio na soberania do Senhor. E ore dizendo: Senhor, usa-me. Considere essas ameaças e capacita, estende a tua mão, nos encoraja, nos impulsiona para pregar o Teu santo nome, o Teu servo Jesus Cristo, Filho. Se você puder, se você quiser, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e pensando nesse texto que lemos, eu queria te encorajar a pensar nessa oração e dizer talvez: Senhor, me ajuda a ter a oração dos primeiros irmãos. Me ajuda a ter a oração dos primeiros cristãos. Me ajuda a ter essa oração da igreja primitiva. Uma oração que conhecia quem o Senhor era e declarava quem o Senhor era. Que por conta disso descansava na Tua soberania. E compreendendo a Tua soberania, clamava para ser usado. No nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação
da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.